Boa noite. Está no ar o Band Notícias. E nessa semana, o Band Notícias é especial. Estamos recebendo os candidatos à Prefeitura de Campos nas eleições de 2024. Hoje, o nosso convidado é do Partido Novo, Dr. Buchaú. Comigo aqui nessa entrevista, Leandra Alves. Boa noite, Alfredo. Boa noite, candidato. Mais uma vez, como eu disse ontem, né, Alfredo, é um prazer fazer parte da Band FM Campos, né, principalmente nesse período tão importante quanto às eleições. Mais uma vez, agradecer a sua companhia, nosso ouvinte que está sempre ligadinho com a gente, sintonizado em 96.1. Gosto sempre de destacar, né, Alfredo? Segundo pesquisa Cândido Mendes, a rádio mais ouvida de Campos, são mais de 100 mil ouvintes diários que também estão conectados com a gente por meio, né, do nosso aplicativo, que é um sucesso digital. Segundo dados de Google Play e Apple Store, são mais de 68 mil downloads. E a gente agradece sempre, é claro, né, a sua preferência. Volta a palavra para você, Alfredo. Bom, como já dissemos, essa semana é uma semana muito especial aqui na Band FM. Hoje com a gente, Dr. Buchaú, candidato do Partido Novo. E a gente gostaria, candidato, que o senhor se apresentasse. Olá, Alfredo, Leandra, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu sou cirurgião dentista, trabalho na iniciativa privada já há mais de 20 anos, formado aqui em Campos, e trabalho na iniciativa pública. Eu sou servidor público municipal já há 11 anos, desde 2013. E tenho também um MBA em gestão pública e me interesso por política há muito tempo. Por ser lotado, inclusive, na Secretaria de Saúde, eu observei ali o quanto a gente pode fazer diferença na vida das pessoas na política e o quanto isso não é feito. Candidato, Campos é uma cidade enorme, com inúmeros problemas. E aí a gente fala sempre, está sempre recebendo na rádio reclamações dos nossos ouvintes dos mais variados temas, mas principalmente do transporte. Então eu quero começar falando de transporte para saber quais são as suas propostas nessa área tão problemática. Então, Alfredo, o transporte em Campos, ele colapsou. Hoje a gente tem uma situação que não está funcionando em lugar nenhum. Não funciona a parte das vans, não funciona a parte dos ônibus, não funciona a bilhetagem. Está todo mundo insatisfeito. A prefeitura não está satisfeita com as empresas não estão satisfeitas com a prefeitura e o povo não está satisfeito com ninguém. A gente pretende fazer o seguinte: primeiro, revisar o contrato. O contrato de transporte ele precisa ser revisto para que seja cumprido. Afinal de contas, a prefeitura precisa cumprir aquilo que ela contrata. Ela não pode ser velhaca, ela não pode descumprir os contratos que faz, os editais que faz. E, ao mesmo tempo, exigir das empresas que cumpram a parte delas. A empresa precisa cumprir aquilo que ela se comprometeu a cumprir. Caso isso não seja possível, não esteja acontecendo, é preciso que nós licitemos novamente o transporte público. Nessa hipótese, pretendemos fazer licitações separadas para operar os ônibus, para operar a bilhetagem e para operar terminais. Não vamos fazer terminais de integração centralizados como estão sendo feitos. Vamos fazer estações de integração ao longo de todo um trajeto para que sejam menores e mais próximas do cidadão e evitem, como está o terminal agora, que um cidadão saia de Donana ou de Goitacazes, que são origem de grande fluxo de passageiros, e tenha que descer ali no BPRV. A gente precisa que esses terminais sejam distribuídos ao longo da Baixada até o Farol, para que a pessoa possa sair do Espinho, aí sim num veículo menor, de acordo com a necessidade da região, e possa, em Mineiros, por exemplo, acessar o terminal de integração, que é uma estação de integração, onde ela acessa um ônibus maior, no modelo de BRS, que é um serviço rápido de ônibus, para aumentar a frequência dos ônibus e aumentar a velocidade de deslocamento. Não dá para a pessoa levar 1h30, 2 horas para o deslocamento em Campos, que é uma cidade, apesar de um município muito grande, é uma cidade de perímetro urbano pequeno. E é diferente de alguém sair de Santo Eduardo e levar 1h30 para chegar a Campos no ônibus, sair de Goitacazes e levar 1h30 para chegar ao centro. Isso não é admissível. Candidato, no seu plano de governo, o senhor propõe redesenhar a rede de transporte coletivo usando o georreferenciamento, né? Também contratar separadamente fornecedores para reduzir assimetrias e revisar contratos das empresas de ônibus atuais, como o senhor falou. Como garantir para o usuário do transporte público, né, que essas medidas elas realmente resultem
em um transporte público mais eficiente e acessível e não em novos contratos complicados e uma maior burocracia para a Prefeitura? Leandra, não tem mais burocracia pelo seguinte, a Prefeitura vai ter mais informação. A Prefeitura entregou uma licitação onde as empresas de ônibus, operam a bilhetagem e as empresas de ônibus são as responsáveis por informar a Prefeitura a respeito do número de passageiros. E aí começou a ter problema, porque as empresas de ônibus não instalavam o GPS, as empresas de ônibus não instalaram a bilhetagem eletrônica, porque aquele controle para eles era ruim. Era melhor fazer algo descontrolado e faturando pelo teto sempre. E a gente não quer isso, a gente quer que quem cuida da bilhetagem, cuide só da bilhetagem e informe essa bilhetagem à Prefeitura. Como o Rio Card ou outras empresas desse tipo. No Rio já tem Rio Card, tem Jaé, que é uma outra empresa que faz isso. A empresa de ônibus vai cuidar de ônibus, ela vai operar a frota de ônibus, é uma empresa de logística. Ela cuida de transporte de pessoas com ônibus. E a empresa que opera os terminais vai ser responsável por receber antecipadamente essa passagem, informar o número de usuários que usa o terminal e cuidar desse terminal, mantê-lo asseado, limpo, com água, com banheiros, com cadeiras adequadas, e vai poder explorar esse terminal com propaganda. Para reduzir isso tudo com o objetivo de reduzir o custo de passagem e melhorar a assimetria de informações, como está dito no plano de governo, para que a gente tenha informações vindas de fontes diferentes e uma valide a outra, para a gente evitar essas assimetrias e evitar distorções nas informações que beneficiem um ou outro parceiro da Prefeitura nesse processo. Candidato, ainda na seara de transporte, que é muito rica, o senhor manteria o IMTT ou extinguiria o departamento? Eu manteria o departamento, é importante. A gente precisa, a cidade é grande, o sistema de transporte é complexo, a gente precisa de um órgão que cuide desse transporte, que não é só a questão do sistema de ônibus. O IMTT cuida da questão dos táxis, cuida da questão das ciclofaixas, cuida da questão da sinalização viária. Ele é um órgão importante hoje na Prefeitura, para uma cidade da dimensão que Campos tem. E precisa funcionar bem. Como que o senhor enxerga esse financiamento do governo federal por meio do PAC Seleções, né, do governo Lula, que vai vir para Campos, são mais de R$500 bilhão, né, se eu não me engano, que provavelmente ele vai ser financiado pelas mesmas empresas que já operam em Campos? São 540 milhões de reais, exatamente. O que acontece? Isso me causa preocupação. Por quê? Essas empresas de ônibus já tomaram o empréstimo do Fundecam para comprar ônibus e não pagaram. E elas não é que não pagaram a Prefeitura. Preciso entender que o dinheiro da Prefeitura é dinheiro do cidadão, é dinheiro que pagaram de IPTU, é dinheiro que pagaram de ISS. Esse dinheiro saiu do bolso do cidadão e foi dado aos empresários das empresas de ônibus, e isso não está virando um serviço para o cidadão. O cidadão comprou os ônibus, financiou esses ônibus para as empresas, não recebeu o valor dos ônibus de volta e nem está recebendo transporte. Isso é um problema. E aí a gente tem mais um empréstimo de 540 milhões. Se a gente voltar no tempo, vai lá na época que falaram em venda do futuro, era um empréstimo de mais ou menos 700 milhões de reais. É quase a mesma coisa da venda do futuro. E se olharmos, a venda do futuro ela foi feita para pagar um empréstimo anterior de 200 e resultou num saldo de 500, ou seja, um valor inferior ao de agora dos ônibus. Isso vai gerar uma dívida para frente, como já gerou a venda do futuro lá atrás. Então, 540 milhões para ser pagos adiante. A gente está comprometendo renda futura para começar a ser pago daqui a 2 anos, quando, segundo se ouve nos bastidores, o prefeito atual pretende, se reeleito for, deixar a Prefeitura para disputar um cargo no governo do Estado, alguma coisa a nível nacional. Então, a gente está assistindo de novo o que aconteceu lá atrás com a venda do futuro e a expectativa de deixar a conta para alguém pagar depois. Candidato, a gente vai mudar de tema, podemos depois voltar a falar de transportes, né, porque a pauta é bem extensa em transporte, mas temos um tempo a cumprir. Saneamento básico, vamos falar de saneamento básico. Temos um contrato com a concessionária de água, um contrato com a concessionária que pega o lixo na cidade, né, presta esse serviço, e há muitas reclamações, por exemplo, na questão da água, a gente tem a paridade de água e esgoto, né, que faz com que a conta de água, entre aspas,
fique cara, porque ela vem carregada. Se você gasta R$100 de água, você tem R$100 de esgoto. O senhor mudaria algo nesse sentido, nesse contrato? Qual o olhar que você tem sobre ele? Alfredo, o respeito aos contratos é uma necessidade para ter segurança jurídica. Empresas não investem num município, não investem num estado e não investem num país onde não haja segurança jurídica, onde elas possam ser, de uma hora para outra, ter a regra do jogo mudada, ter seus ativos confiscados, ter tudo mudado, tudo ser fechadas, né? Enfim. Então a gente tem que respeitar o contrato. A questão é que a Águas do Paraíba tem um contrato muito longo, que vem sendo renovado ao longo dos anos, e a gente paga hoje em Campos uma tarifa de água que é uma das maiores, se não a maior do país. Então talvez a questão não seja nem a paridade água e esgoto, seja realmente a tarifa de água que é alta demais. E na questão da infraestrutura de saneamento básico, eu não estou com o número em mãos aqui, mas salvo engano, a Água do Paraíba recolhe 60%, 68% do esgoto é recolhido. Desses 68%, ela não trata 16%. Então a gente tem aí, eles recolhem e tratam um pouquinho mais que a metade do esgoto, de todo o efluente sanitário de Campos. E o restante vai para onde? Isso gera impacto na saúde, isso gera impacto na qualidade de vida da população de Campos. Então, isso é que precisa ser olhado e precisa ser olhada essa tarifa. Mas com cuidado para que não aconteça o que já aconteceu há algum tempo, há pouco tempo, a Prefeitura tentar represar o reajuste da tarifa, que está previsto no contrato, e depois esse reajuste é aplicado lá na frente porque a empresa acaba ganhando na justiça o direito de aplicar o reajuste, e aí o cliente tem que pagar aquele retroativo do reajuste que não foi pago então. Então a conta acaba ficando mais desequilibrada ainda para o cliente, para o cidadão, que vai ter que pagar de qualquer forma, só que aí paga num prazo menor de tempo e isso pesa ainda mais para o orçamento dele. Então, mexer nesses contratos tem que ser feito com muita responsabilidade e tendo em vista sempre a maior economicidade e o melhor serviço prestado ao cidadão. Candidato, ainda falando sobre saneamento básico, confesso que eu lendo hoje, né, antes da entrevista, o seu plano de governo, eu não vi um ponto que detalhasse melhor a questão do saneamento aqui em Campos, mas no seu plano de governo como um todo, né, o senhor enfatiza muito a contratação de serviços por empresas privadas para melhorar a eficiência desses serviços, né, públicos. No entanto, o campista, como o Alfredo disse, ele não tem um bom histórico, né, com serviços que são concedidos à empresa privada. A gente tem a própria Águas do Paraíba, as empresas de ônibus. Águas do Paraíba, eu acho que é uma unanimidade entre o campista reprova, né, o serviço que é fornecido, seja de fornecimento de água ou tratamento de esgoto. Diante desse cenário de insatisfação com as empresas privadas concedidas, né, que têm a concessão para fazer o serviço público aqui em Campos, né, e a qualidade do serviço é bastante questionada, como que o senhor pretende garantir que a privatização de outros serviços essenciais que são detalhados no seu plano de governo realmente traga melhorias para a população? Vamos observar o seguinte, vou até contar uma história, é uma piadinha que o pessoal faz o seguinte, vodka com gelo faz mal para o fígado, cachaça com gelo faz mal para o fígado, gin com gelo faz mal para o fígado, o gelo faz mal pra caramba, né? O problema não é a empresa privada, o problema é o tipo de contrato que é feito. Se vocês observarem, o ente que liga todos esses contratos, o que está representado em todos esses contratos é o ente público, é a prefeitura. E a prefeitura está tendo contratos mal feitos. E não é só com essas empresas. A gente vê uma empresa que faz asfalto, o asfalto é mal feito. Ou, como agora, foi feito o recapeamento asfáltico, esse recapeamento foi feito com uma empresa sem licitação, foi feito pegando uma carona, é um processo legal, tá? Não tem ilegalidade nisso, mas pegou uma empresa que tinha feito um contrato em Caxias. Essa empresa fez o asfalto. O nivelamento das tampas do bueiro em alguns lugares foi feito agora para a corrida de bicicleta em São Salvador, só onde as bicicletas iam passar. O restante não tem. Eu vim para cá agora, minha esposa veio dirigindo, me deixou aqui no estúdio, ela veio caindo em todos os bueiros, porque todos eles estão fundos. Isso é um problema de contrato, de fiscalização do contrato. Não é que a empresa privada não saiba fazer isso direito, ela sabe.
E por que ela não fez direito? Porque tem um contrato ruim ou tem uma fiscalização de contrato ruim. Isso vale para todas as obras mal feitas. De escola, de hospital, de semáforo, de pintura. Tudo que é serviço mal prestado, você tem um ente que presta o serviço e você tem um ente contratante e fiscalizador. Será que o ente contratante, a prefeitura, e o ente fiscalizador, Câmara de Vereadores, não está fazendo o seu trabalho? Eu acho que é esse o problema. Eles não estão realmente fiscalizando. No caso da Águas do Paraíba, inclusive, se observar, sempre tem um burburinho sobre uma CPI da Águas do Paraíba, que dá em absolutamente nada. Por que dá em nada? Sim. Alguma coisa está acontecendo. O senhor cita Águas do Paraíba, eu queria continuar sobre esse assunto da concessionária, porque realmente é um problema, né, Alfredo, que o ouvinte ele reclama muito. É campeã, inclusive, no PROCON, No né? PROCON. Em reclamações. E aí o senhor fala em contratos mal feitos, mas o senhor também disse, né, até citou uma questão de gestão, que esses contratos têm que ser cumpridos mesmo se houver uma mudança na gestão da prefeitura. Como solucionar esse problema que a concessionária não consegue aparentemente prestar, né, um serviço a qual ela se comprometeu a prestar de uma forma eficiente, caso o senhor seja eleito? Isso num período de curto prazo, né, porque não tem como encerrar o contrato, ele tem que ser cumprido. O contrato precisa ser cumprido, mas ele também tem meios de fiscalização. O contrato, ele prevê a fiscalização, ele prevê a tomada de contas da Água do Paraíba, ele prevê que a Água do Paraíba passe por auditoria. Então, tudo isso tem que ser feito, ela tem que ser chamada à responsabilidade. Não pode deixar o contrato correr frouxo, até porque, quando isso acontece, levanta dúvidas sobre a idoneidade de quem deveria fiscalizar o contrato. Candidato, vamos falar de desenvolvimento. A gente está aqui, tem aqui na nossa porta o Porto do Açu, que é algo fantástico que está acontecendo, mas ainda muitos desafios pela frente. E eu gostaria de saber qual a sua proposta para o desenvolvimento da cidade, porque a gente não atrai grandes empresas que geram uma quantidade grande de empregos e produz ali um salário qualificado, né? Mesmo tendo essa mega estrutura do Porto do Açu que possibilita essa atração. Como que o senhor pretende atrair empresas de grande porte para a cidade? Então, Alfredo, atrair empresas precisa de um ambiente favorável aos negócios. Respeito aos contratos é um desses ambientes. As empresas precisam olhar para Campos e enxergar que Campos respeita aquilo que foi combinado. Campos, no caso, prefeitura, né, ente público, respeita aquilo que foi combinado. Afora isso, tem que cuidar do distrito industrial, cuidar de dar à cidade atrativos para essas empresas. E não necessariamente esses atrativos estão em isenção fiscal. Esses atrativos, às vezes, são a mão de obra formada adequada para aquela empresa, um sistema de transporte adequado. Imagine uma empresa se instalar em Campos e não conseguir contratar mão de obra, porque ou não tem essa mão de obra formada, ou não tem como essa mão de obra se deslocar até a empresa e voltar para casa. Isso é um problema sério. A gente precisa de um ambiente de negócios que atraia, isso passa por menos burocracia. Tem uma história, eu estava fazendo uma caminhada pelo centro, e uma lojista do centro, ela tem uma loja, e ela passou a produzir parte daquilo que ela vende. E aí o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais dela, precisou mudar para incluir fabricação, incluir indústria. Não tem impacto nenhum para a vizinhança, nada disso, até porque não mora ninguém no centro mais. E ela não pode mais ficar onde ela estava. Ela passou a produzir, passou a crescer e ela não pode mais ficar. Isso não é nenhuma empresa grande, é uma empresa pequena. A gente precisa desses pequenos negócios, as pequenas e médias empresas são as que mais empregam, mas a gente também precisa das grandes. E para as grandes a gente precisa disso e precisa mão de obra formada, a gente tem universidades, tem tudo, e precisa ser um corretor de campos. Tem uma cidade, Santa Rita do Sapucaí. Conheço. Santa Rita do Sapucaí, em Minas, recebeu esse ano o Hackathon, um evento de tecnologia. Santa Rita do Sapucaí tem 40 e poucos mil habitantes. Em 2012, quando o campus estava discutindo cheque cidadão, aquela coisa toda, o vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí, e o que me chamou a atenção, fez ver bem esse case, foi porque o vice-prefeito era Paulinho Dentista. O Paulinho Dentista
resolveu que Santa Rita do Sapucaí tinha que ser alguma coisa. Você tinha capital do cacau, capital do petróleo, capital disso, capital daquilo. Santa Rita do Sapucaí era capital de nada. Mas tinha um curso de tecnologia lá em Santa Rita do Sapucaí. O Paulinho dentista vai para São Paulo e começa a prospectar empresas para se instalarem em Santa Rita do Sapucaí. Um publicitário cria um slogan: Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Tecnologia. Paulinho dentista compra uma página no jornal convidando as empresas a se instalarem no Vale da Tecnologia, Santa Rita do Sapucaí, em 2012. Esse ano, Santa Rita do Sapucaí recebe o Hackathon. Santa Rita do Sapucaí é uma das únicas, ou talvez a única cidade brasileira que está envolvida no desenvolvimento do 6G, a internet das coisas. E Campos estava lá atrás discutindo o cheque cidadão e está agora comemorando o aumento do cartão Goitacá, da quantidade de pessoas inseridas no cartão Goitacá. Eu acho que a gente está no caminho errado. E esse caminho que a gente tomou não é o caminho que atrai empresas. O senhor pensa em propor, o senhor falou do cartão Goitacá, né? Algum programa de transferência de renda, caso o senhor seja eleito? Leandro, a transferência de renda na situação em que Campos está é algo essencial. Não tem jeito de fugir disso, porque as políticas de geração de emprego elas demoram para dar resultado. 6 meses, 1 ano. Ah, mas isso é um prazo curto, tá? Mas as pessoas precisam comer agora. Não é daqui a 6 meses, não é daqui a 1 ano. E as pessoas já foram colocadas nesse ciclo, que é um ciclo ruim, é um ciclo de pobreza, mas elas precisam ser tiradas dele. Isso leva tempo. Então, a transferência direta de renda para o cidadão é a melhor forma de combater a pobreza. Melhor do que dar sacolão, melhor do que o restaurante popular. Porque o dinheiro vai para o cidadão e ele tem a discricionalidade, ele decide como ele vai usar aquele recurso. Isso alimenta o comércio de bairro e tal. Mas, paralelo a isso, precisa haver qualificação e reinserção social. Lembrando daquela máxima de Reagan, de que o melhor programa social que existe é o emprego, porque o emprego não é só meio de subsistência. A transferência de renda é meio de subsistência. O emprego ele é meio de subsistência, de realização pessoal, de inserção social. A nossa vida gira em torno do emprego. A gente não pode deixar as pessoas reféns desses recursos de transferência de renda. Elas precisam ter alternativa para sair. Elas precisam ter um caminho claro por onde elas possam seguir para ser reinseridas no mercado, para receberem mais do que dinheiro, receberem dignidade. Então, vai haver um programa de transferência de renda aliado à qualificação desse beneficiário? Sim, um programa de transferência de renda ligado à qualificação, ligado ao balcão de emprego e à busca ativa por oportunidades para esse cidadão que precisa ser reinserido, e o monitoramento da condição social desse indivíduo, para que isso não se perpetue nos filhos, nas gerações seguintes. Sim, atualmente o cartão Goitacá é de R$200. O senhor conseguiria precificar esse futuro possível? Programa de transferência de renda vai ser um cartão? O cartão, sim. Nosso desejo, meu e do Novo, é de que esse cartão não tenha identificação de programa social, porque isso gera um constrangimento para quem recebe. Ele pode ir ao supermercado e comprar com um cartão igual ao meu, igual ao seu. Não tem necessidade desse cartão estar todo carimbado, todo colorido. Isso gera constrangimento, não precisa disso. Mas através de um cartão. Que, inclusive, a gente tem o desejo de que o subsídio do transporte, por exemplo, ele seja dado às pessoas que precisam, às pessoas mais pobres, através de cashback nesse mesmo cartão. Restaurante popular. Quem precisa do restaurante popular está cadastrado no CadÚnico, ele passe a receber o recurso nesse mesmo cartão para que ele possa comprar alimentação nos restaurantes próximos de casa, próximos dos distritos, sem a necessidade de que ele se desloque. Porque hoje alguém que mora em Goitacazes, mas que estaria dentro do escopo para usar o restaurante popular, ele tem que sair de Goitacazes e chegar até o centro para o restaurante popular. Isso centraliza as pessoas ali, coloca elas numa fila, elas acabam servindo, lamentavelmente, como se estivessem num zoológico, para as pessoas passarem filmando e usarem isso. Isso é algo vexatório, não tem necessidade disso. Ela pode ir num restaurante, num cara que vende quentinha, está cadastrado, ele tem lá, ele é MEI, ele tem uma empresa. Ele tem lá a maquininha de cartão, ele recebe e fornece essa quentinha, fornece a refeição para essa pessoa perto de casa, não tem por que vir aqui. E ele vai passar a ter escolha. Candidato, ainda nessa pauta de desenvolvimento, o senhor falou de Santa Rita do Sapucaí, que de fato é um case fantástico,
Para você ter uma ideia, né, a Band comprou, né, seu equipamento de transmissão em Santa Rita do Sapucaí e outros equipamentos, né? Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: onde está a vocação de Campos? Na agricultura, na indústria, nos serviços? Onde o senhor identifica? O senhor vai criar um slogan para Campos e vai sair vendendo essa ideia pelo Brasil? A gente precisa vender Campos pelo Brasil, talvez com mais de um slogan, porque Campos é muito maior que Santa Rita do Sapucaí e Campos tem muitas vocações diferentes. A agricultura é uma delas, a agropecuária, na verdade, não só a agricultura. Campos tem uma vocação para a agropecuária forte, até porque se trata de um município com mais de 4.000 quilômetros quadrados. Isso é muita coisa, é muita terra. Não dá para a gente ficar comprando alface produzido no Espírito Santo, não dá para a gente ficar comprando ovo produzido no Espírito Santo, sem nem ao menos tentar produzir isso aqui. Precisa descobrir por que não é produzido aqui, quais são os entraves, quais são as razões que levam a não produzir aqui, para que isso seja mudado. Precisa dar infraestrutura ao produtor. E aí sim, caminhar na questão da agropecuária. Mas não só, Campos também é um polo universitário. A gente tem a questão da economia criativa, na parte da cultura, produção de software que a gente pode ter aqui. A gente tem pessoas capacitadas para isso. Tem as empresas que estão lá na incubadora de tecnologia, na Tec Campus, começando, tentando prosperar. A gente pode ter isso aqui. Exemplo do Porto Digital no Recife, ou do Rapadura Valley no Ceará. A gente pode ter algo desse tipo em Campos também. Uma usina de ideias, tem até um nome já, usina de ideias. Para a gente produzir mais do que bens físicos, mas bens também que são intangíveis, né? Você não pode tocar, mas que são bens inclusive de exportação. Cultura é um bem de exportação, tecnologia é bem de exportação, enfim. Sim. Mas o senhor não tem um foco assim, inicial, algo que assim, eu vou, né, ter que escolher um para começar? O início de Campos, ele passa pela agricultura, pela agropecuária, porque é uma vocação já estabelecida. O agropecuarista de Campos sabe o que fazer. Mas inclui aí os pequenos produtores, todos. Que são em número maior? Todos. O agronegócio não são só grandes negócios. Agronegócio, viaja pelo interior do Espírito Santo e você vai ver que o agronegócio está numa empresa muito pequena, numa área de terra muito pequena, que produz geleia de morango. A gente pode ter geleia de morango mais difícil pelo clima, mas uma geleia de goiaba. A gente pode ter o queijo, e aí não só um queijo produzido de forma sem etiqueta, a gente pode ter um queijo identificado, um queijo que ganhe prêmios, a gente pode qualificar esse produtor, a gente pode ter os quitutes produzidos, a gente pode ter rotas como a Rota da Ferradura, que está sendo construída ali em Buenos Aires agora, no Espírito Santo, perto de Guarapari. Eles estão investindo nessa área, para aquela região não ter só o turismo de praia, ter o turismo de serra, só atravessar a BR-101 para o outro lado. Campos tem Lagoa de Cima, Lagoa Feia, Rio Preto, as cachoeiras. E em torno de todos esses bens naturais que nós temos, a gente pode trazer a agropecuária para o pequeno produtor de pescado, pequeno produtor de mel, pequeno produtor de frutas. Sim, ainda falando sobre desenvolvimento econômico, eu escutei que o senhor falou sobre cultura, né? Para vender Campos para fora. A gente tem vários exemplos para fora do país, né? De países muito desenvolvidos e ricos economicamente. A gente tem o exemplo dos Estados Unidos, o exemplo atualmente até da própria Coreia do Sul, né? Que exporta muito bem a cultura e transforma essa exportação de cultura em retorno para turismo que gera renda. Como o senhor pretende utilizar a cultura para trazer turismo para Campos e, consequentemente, desenvolver a cidade economicamente nesse ponto? No ponto específico da cultura, é pegar aquilo que é tradicional da nossa gente e dar vitalidade. O nosso carnaval é tradicional, perdeu a vitalidade ao longo dos anos, mas já foi um grande atrativo, inclusive para a gente de fora. Vinha participar do carnaval em Campos. O carnaval de Campos era famoso. A festa de Santo Amaro, o caminho de Santo Amaro, que une turismo religioso com cultura e a atração desse turista gerador de renda. A cavalhada, tradicionalíssima e uma das poucas no país. A própria festa de São Salvador com a corrida de bicicleta, que é algo tradicional da nossa cultura e que pode ter essa ideia exportada para trazer o turista até aqui. E não só, a gente pode produzir cultura
como agora mais recentemente as pessoas estão produzindo muito para a internet, a gente pode produzir cultura para exportar. A gente tem pessoas aqui em Campos qualificadas e capazes de produzir e que às vezes falta um pequeno incentivo para conseguir os equipamentos ou para conseguir um espaço, para conseguir produzir com qualidade o suficiente para exportar esse produto. Ainda sobre essa questão da cultura, né? Tem agora uma previsão para um retrofit, perdão, no centro de Campos. Imagino que o senhor tenha conhecimento dele. E há muito questionamento sobre como fazer isso, a melhor maneira de fazer e, obviamente, de se obter os resultados. O senhor tem alguma ideia a apresentar, um plano sobre o Centro Histórico de Campos? Não. O Retrofit 4.0 é um bom projeto, mas ele precisa ser executado. E ele não foi, ele não saiu do papel, mas ele é um bom projeto. E tem que começar pelo básico, pelo ordinário. O centro precisa de limpeza. A questão dos moradores em situação, das pessoas em situação de rua precisa ser abordada de forma resolutiva, não está acontecendo. E a gente precisa de pessoas morando no centro. O grande problema de todos os centros urbanos ao redor do mundo foi o esvaziamento. Ele se tornou uma área só comercial, ninguém morava mais. Mas não havia comércio nos bairros e nem havia comércio na internet. Agora, com o comércio nos bairros, criando vários centros nos bairros, centriferias, tem um autor que chama assim, você tem nos bairros seus próprios centros, as pessoas não precisam mais se deslocar até o centro histórico para fazer suas compras. As pessoas não precisam mais se deslocar até o centro histórico para ir ao banco. O banco está na internet. E as pessoas podem comprar pela internet sem precisar ir a centro comercial nenhum. Isso leva a um esvaziamento. Então é preciso que o centro encontre outras vocações e essas vocações passam pela cultura. Uma cultura de vida noturna mais ativa, de restaurantes, de bares, de prestação de serviço. Ao invés da pessoa ir ao centro para comprar um café, pó de café, ela vai ao centro para passar pela experiência de tomar o café feito de uma forma especial. Essa experiência tem que ser agradável. Mas comerciante nenhum consegue propor ao seu cliente essa experiência agradável se ele está numa rua desconfortável, numa calçada sem acessibilidade, se ele está com aquele monte de fio pendurado, que os fios não foram colocados no subterrâneo, e isso é uma obra que começou lá com Rosinha e não foi terminada até hoje. Ele não vai conseguir oferecer uma experiência agradável num centro onde teve agora há pouco tempo um funcionário de uma igreja esfaqueado, sendo abordado o tempo inteiro por moradores pessoas em situação de rua, inseguro. Se isso não for resolvido, o restante não vem. Então, primeiro tem que fazer o básico, o ordinário, que é segurança, acessibilidade, manutenção e limpeza do centro. Depois o resto vem. Vamos falar de educação? Educação também é um tema muito importante, uma cidade com uma rede de ensino enorme. Quais são suas propostas para a educação? Campos tem uma rede de quase 240 escolas municipais, chega a 237, 238 escolas. A maior parte delas não tem infraestrutura suficiente, infraestrutura adequada. Não tem internet, não tem banheiro, não tem armário, não tem sala de professores, então falta muita coisa. Os professores têm vínculos precários. Tem professores concursados, mas tem muito professor com RPA. Teve agora uma crise dos mediadores das crianças atípicas, das crianças especiais, que como é que faz o contrato do mediador terminando no meio do ano? Todo mundo sabe que o ano letivo começa em fevereiro e termina em dezembro. Como é que o contrato do mediador termina na metade do ano? Isso não pode acontecer. Até porque se esse mediador for substituído, ele não vai ter tempo de criar vínculos com as crianças. E isso é importantíssimo. Então, a nossa proposta para o ensino é acabar com esses vínculos absurdos de RPA de professor, começar o ano com os professores todos contratados da maneira legal, adequada, seja com concurso, onde enxergarmos que o concurso é a melhor opção, seja com contrato de trabalho CLT, onde enxergarmos que essa é a melhor opção. E precisamos reformular as escolas. E nós temos o interesse em fazer parcerias público-privadas para isso, em trazer as grandes redes de ensino, as grandes escolas, as que têm os melhores resultados, abrir um edital para que elas possam participar da gestão escolar. E o professor não precisa se preocupar com a parte de gestão, ele vai se preocupar em dar aula. E ele vai ter a formação continuada, ele vai ter o suporte pedagógico, e essa rede
em parceria público-privada, responde mais rápido a algumas necessidades. A contratação temporária de um segurança, a reforma rápida de um pequeno problema, um vazamento de telhado, uma quebra de banheiro. Não vai deixar a escola ficar degradada primeiro, para depois ter uma grande reforma, como aconteceu na escola Rotary, que precisou ser fechada pela Defesa Civil. E imagina, a Defesa Civil fecha um prédio porque ele tem risco de cair. Ela faz isso hoje. Até ontem as crianças estavam nesse prédio. E ele não mudou de um dia para o outro. As crianças estavam estudando em um prédio com risco de cair. Isso é inadmissível. E ele não chegou a essa condição do dia para a noite. Então, isso a gente não vai deixar acontecer. A gente vai criar os meios para que as pessoas tenham escola pública, gratuita, com qualidade de escola particular. Nosso tempo está quase se encerrando, né? Eu queria mudar de assunto para a gente falar sobre saúde, que é um tema importante para a gente debater. E no seu plano de governo, o senhor, assim como na educação, também propõe parcerias público-privadas para a construção e administração de unidades de saúde, modernização de infraestrutura, com plataformas digitais e o uso de triagem, né, digital para atendimento prioritário. Com tantos desafios já enfrentados pela saúde pública de campos com empresas privadas, como que o senhor vai garantir que essas medidas não aumentem o custo do serviço, reduzam a qualidade de atendimento ou limitem o acesso aos serviços de saúde para a população mais vulnerável? Essa medida vai fazer exatamente o contrário. Ela vai reduzir custos, aumentar o acesso e dar mais qualidade. Imagine que a gente encontra uma pessoa que está esperando há meses por um cardiologista. A telemedicina, que é uma das propostas que nós temos, permite que o médico da família, e a saúde da família precisa cobrir 100% do município, em Campos hoje não chega à metade, o médico da família pode, atendendo aquele paciente, sabendo que ele precisa de um cardiologista, de um especialista, agendar essa teleconsulta, fazer ela junto com o paciente, sem que esse paciente precise vir ao centro da cidade, e a prefeitura vai poder contratar um cardiologista em São Paulo, por exemplo. E aí, enxergando a necessidade de um atendimento presencial, essa pessoa é encaminhada para o atendimento presencial. Mas há casos em que ela vai conseguir resolver o problema dela ali, na teleconsulta. Isso vai diminuir as filas, tornar o atendimento mais rápido e fazer com que ande melhor. As pessoas vão ter mais acesso e vai ser mais barato. Hoje, se você faz um exame numa empresa privada, o laudo é assinado muitas vezes por um profissional de São Paulo, que assinou esse laudo de maneira remota. Ele viu esse exame pela internet e assinou de forma remota. Vamos contratar também, através das parcerias público-privadas, a capacidade ociosa dos hospitais que nós já temos. Tanto os 4 grandes hospitais filantrópicos, Santa Casa, Álvaro Alvim, Plantadores de Cana e Beneficência, como Prontocárdio, Beda, Unimed, que têm equipamentos que ficam ociosos em alguma parte do dia e podem acabar com a fila dos exames. E podemos também contratar dessa forma para a realização de cirurgias. Esse tipo de contrato nos dá a flexibilidade de aumentar a oferta quando a demanda aumenta e reduzir a oferta quando a demanda diminui, gerando economicidade ao município, sem a necessidade de construir um grande prédio, de construir um grande serviço para começar a atender a população num prazo muito longo de tempo. Certo. Candidato, temos ainda um tempo, eu gostaria de falar sobre acessibilidade. Né? Outro dia, né, aqui no Band Notícias, um PCD conversou com a gente da dificuldade que ele encontra para andar no centro da cidade. Ele é cego, né, e acaba caindo em buraco, tropeçando, batendo em poste. Né? Qual a proposta para acessibilidade, para tornar a cidade uma cidade acessível? A nossa cidade precisa de um projeto urbanístico. E esse projeto urbanístico tem que incluir a acessibilidade. Eu fui ao Rio agora, a entrevista vai ser mais ou menos uma semana que vai ser publicada. E eu ajudei a mãe e o filho, cegos, na rodoviária de Campos, no Shopping Estrada, a chegarem até o ônibus. A rodoviária, o Shopping Estrada, não tem piso tátil. Deveria. As calçadas em torno do SESEC não têm acessibilidade. E não estou falando nem só do piso tátil, estou falando de acessibilidade mesmo para quem tem a visão perfeita, mas que tem alguma dificuldade temporária de locomoção ou dificuldade permanente de locomoção. Então não é só o centro, é a cidade inteira. A Secretaria de Saúde não tem acessibilidade. Os postos de saúde não têm acessibilidade na sua maioria. Então a gente tem essa dificuldade. O nosso transporte público não tem acessibilidade.
O ônibus tem um degrau de quase 50 centímetros para ser acessado. Não tem ônibus adaptado para cadeirante. Então a gente precisa corrigir tudo isso dentro de um grande projeto, um projeto macro. À medida que o centro vai sendo reformado, as calçadas precisam receber piso tátil, precisam ter as condições adequadas, e existem normas técnicas para isso, para a acessibilidade desses locais, para cadeirante, para uma mulher empurrando um carrinho de rodas, para uma pessoa que passou por uma cirurgia, por alguém idoso. As pessoas caem, e aí centro, periferia, pelinca, nenhum desses lugares tem acessibilidade. As pessoas instalam obstáculos na calçada sem parar para pensar no que estão fazendo. Isso tudo precisa ser revisto, mas precisa estar dentro de um projeto macro. Candidato, nosso tempo estourou. Eu gostaria das suas considerações finais aqui no Band Notícias. Alfredo, Leandra, eu sou candidato a prefeito de Campos porque eu quero olhar no olho do campista e ver o olho dele brilhar. Eu quero que o campista encha de novo o peito de orgulho dessa terra. Que ele tenha esperança, olhe para os filhos dele com a esperança de que esses filhos vão encontrar uma cidade que permita o crescimento, que permita a prosperidade, e que a gente não entre numa sala, numa reunião e pergunte às pessoas se elas gostariam de mudar de Campos e todo mundo levante a mão. Uma cidade que as pessoas queiram viver. Uma cidade que seja reconhecida nacionalmente como uma das melhores cidades para viver no Brasil. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com o Dr. Buchaú, do Partido Novo, candidato do Partido Novo às eleições de 2024 aqui em Campos. Agradecemos a sua audiência, Leandra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alfredo, agradeço também ao candidato por ter vindo e agradeço também você, ouvinte, nossa companhia diária.